Há algum tempo atrás eu compartilhei um vídeo falando sobre a minha relação com a minha mãe. Como melhorar a relação com a minha mãe me ajudou também a ser uma mãe melhor. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. E para falar sobre isso, eu quero dizer que é importante para nós toda essa força que vem da nossa família. Tudo que vem do nosso pai nos dá força, nos dá energia, nos dá metas, nos dá objetivo na vida. É a força que nos leva adiante, que nos permite seguir e que nos permite alcançar objetivos. E a mãe é a força que nos ajuda a ter relacionamentos, é a força que nos nutre, é tudo que representa para nós, né, esse sentimento de nutrição, o desfrute na vida, é tudo aquilo que nos ajuda a nos conectar com outras pessoas. Porque, de fato, para se conectar com alguém, exige sentimentos. E tudo que vem relacionado a sentimentos, de conexão com pessoas, de relacionamento, vem dessa percepção que nós temos, dessa relação que nós temos com a mãe. E isso é muito importante. Para mostrar um pouquinho sobre a importância disso, hoje eu quero compartilhar uma história com vocês, que é a dificuldade que eu tinha de me relacionar com as pessoas. Era muito comum nos ambientes em que eu frequentava, seja um ambiente acadêmico, um ambiente de trabalho, um ambiente religioso, ou só um ambiente social, era muito comum eu encontrar pessoas nesses ambientes, por todos esses ambientes, pessoas que me faziam sentir hostilizada, criticada. Era como se fossem fiscais da minha postura, do meu comportamento, e mais que isso, era como se fossem fiscais do meu sentimento, das minhas intenções e das minhas intuições. E era muito difícil para mim. Então eu tinha muita dificuldade nos ambientes em que eu pertencia de ser espontânea, porque eu tinha sempre em algum ambiente uma pessoa que me fazia, me remetia a esse sentimento, né? Que despertava em mim esse sentimento. Eu comecei a observar que era como se eu escolhesse essas pessoas para estar na minha vida, em qualquer ambiente que eu fosse, na tentativa de curar a relação que eu tinha com a minha mãe. Então, com essas pessoas, eu tinha a tendência a ser muito permissiva, eu tinha a tendência a ignorar muito toda a hostilidade que às vezes eu recebia dessas pessoas. Alguns momentos eu tinha uma tendência de disputa, outros momentos eu tinha a tendência de me posicionar de uma forma muito arrogante, como se eu dissesse: eu sei muito mais que você, eu sou muito mais capacitada que você, eu sou muito mais inteligente. E de fato a relação não ia muito para frente. Quando eu adotava a postura de muita permissão, de muita solidariedade, era como se essas pessoas usassem e abusassem da relação. Né? E outras pessoas vinham falar comigo, falaram: Mara, como que você está aceitando esse posicionamento dessa pessoa? Isso não está certo, não é justo. E como que você ainda continua tratando essa pessoa bem? Como que você continua ainda prestando alguns favores? E eu, para justificar aquela relação disfuncional, eu dizia para a pessoa: quem define se eu sou boa, uma pessoa boa ou não, sou eu. Então eu não vou deixar a atitude hostil de alguém mudar quem eu sou. E de fato é uma cultura, né, muito bonita mesmo, né? A gente tem que ter esse pensamento de que quem define os nossos comportamentos, as nossas ações e as nossas atitudes somos nós. Mas quando eu tratei a minha relação com a minha mãe, eu via que além de ser uma pessoa que buscava ter um bom caráter, que eu estava, na verdade, querendo curar aquela relação com a minha mãe. Como eu achava impossível naqueles momentos da vida, ou até aquele momento, eu buscava essas pessoas que me repetia comportamentos que eu recriminava na minha mãe, na tentativa de curar e mostrar para o mundo: olha, com a minha mãe eu não consegui, mas com as pessoas eu consigo. Eu sou boazinha,
eu não sou tão má assim. Então eu quero falar para você por que acontece isso conosco. Nas nossas conexões, né, na nossa ligação com a mãe e com o pai, existe um fluxo que a gente chama de fluxo de amor invisível. Algumas pessoas chamam de lealdade sistêmica. E aí algumas outras pessoas, né, de uma forma bem mais, digamos, descontraída, chama isso de lealdade à tribo. Esse amor é um amor muito profundo. É um amor inexplicável. E é um amor insolúvel. E a gente, nessa busca de viver esse amor, mesmo que às vezes a gente tenha pontos de vista diferentes, posicionamento diferente na vida, na busca de viver esse amor, a gente busca fazer coisas que ora nós nos sentimos inocentes e ora nos sentimos culpados. Então, toda vez que nós adotamos um posicionamento na vida muito diferente daquilo que os nossos pais escolheram, é natural que a gente se sinta culpado, que a gente se sinta constrangido, que a gente não consiga seguir muito adiante. Toda vez que a gente adota um procedimento, um posicionamento na vida semelhante ao dos nossos pais, é muito natural que a gente se sinta confortável. Então, quando nós nos diferenciamos da nossa família, da nossa mãe ou do nosso pai, nós temos a tendência a buscar situações que nós, como se pagasse uma penitência e viesse a ter a sensação de inocência de novo. Então, no caso meu, como eu tinha um posicionamento muito firme e determinante contra algumas atitudes ou alguns pensamentos da minha mãe que eu achava errado, eu buscava pessoas que eu também achava que eram pessoas difíceis de lidar, que eram pessoas que tinham comportamento questionáveis do meu ponto de vista. Eu buscava essas pessoas para a minha vida para que eu pudesse ter uma boa relação com elas, que eu pudesse, de repente, suportá-las na tentativa de dizer para minha mãe, ó mãe, eu não sou tão ruim assim. Ó mãe, eu também consigo ser uma pessoa conectada com outras, mesmo que essas outras não sejam pessoas que eu aprove. Então, uma busca que eu fazia, era uma busca muito incessante de me sentir inocente, já que eu conscientemente buscava uma desconexão com a minha mãe. Qual era o benefício disso? O benefício é que eu me sentia uma pessoa melhor. Como eu disse, era uma busca inconsciente de ser inocente, de não ser tão ruim assim, né? Então o benefício é esse. Eu sentia como se eu estivesse limpando a alma, né? Agora, qual era o poder destrutivo que isso me trazia? Qual era o prejuízo que eu tinha? O prejuízo é que eu sempre vivia numa constante busca de querer retocar as escolhas que as pessoas faziam, que estavam sob meus cuidados, por exemplo. Ou eu vivia num desafio de analisar o quanto eu suportava uma relação tão disfuncional assim. E era uma busca constante. Então, o emocional, ele vivia como se fosse uma montanha-russa. Ora se sentia inocente, pertencente, merecedor. Ora se sentia hostilizado. Ora se sentia agressor. Por quê? Porque chega um momento que uma relação disfuncional, ela tem muitas críticas, muitas discussões. Então, uma relação disfuncional, ela cobra um preço muito alto emocional. Então, eu vivia nessa constante insatisfação. Eu vivia num constante estado de alerta, de que eu precisava sempre estar preparada, porque a qualquer momento eu ia precisar provar de que eu era uma pessoa boa, de que eu era uma pessoa com bom caráter e que eu era capaz de suportar pessoas difíceis. Então, imagine, viver em constante alerta, sempre justificando e sempre se posicionando como uma pessoa
inocente, uma pessoa boa. Tudo isso por causa desse amor, desse elo de amor invisível que existe entre nós. Então, toda vez que nós temos uma relação mal resolvida com os nossos pais, a gente busca de alguma forma, em algum aspecto da nossa vida, nos inocentar. E muitas vezes, como já é uma reação vinda de uma visão míope do assunto, muitas vezes as nossas ações na busca da inocência são ações disfuncionais também. Porque são ações vindas de um sentimento, de uma visão distorcida. Então, quando eu comecei a entender que a minha mãe, ela me deu tudo o que ela tinha, e nesse tudo que ela tinha, como se fosse um grande catálogo, eu podia valorizar muito as coisas que estavam de acordo com os meus sentimentos, de acordo com os meus valores pessoais. E que eu poderia também, de repente, compreender que apesar de certos valores não serem valores que eu pessoalmente curtia, eu podia compreender que esses valores vieram também de uma relação que ela teve com a mãe dela. E que, consequentemente, vieram da avó, da bisavó e assim por diante. Quando eu consegui compreender isso e compreender que a minha mãe me deu tudo que eu precisava, dentro das condições dela, e que o bem maior eu já havia recebido, que era a própria vida, e que eu já tinha condição de fazer decisões e escolhas para a minha própria vida, e que ela não era mais responsável pelo caminho que eu escolhia para mim, eu comecei a compreender que eu não tinha mais essa dívida invisível, que era só eu valorizar tudo que eu havia recebido. O bem maior eu já tinha recebido, que era a minha própria vida. Eu consegui, nesse movimento, liberar minha mãe de todas as críticas que eu tinha. E eu consegui liberar o meu futuro e as minhas escolhas a partir de então. Se a minha mãe me deu tudo que ela tinha, tudo que foi possível, e eu fui alimentada, eu fui nutrida disso, agora como uma pessoa que já está nutrida, eu tive o privilégio de poder entender que a partir de então eu poderia fazer minhas próprias escolhas. E que eu poderia escolher um pouquinho diferente. E escolher diferente não significa que eu sou melhor. Significa que eu posso experimentar novos caminhos. O que aconteceu quando eu entendi isso? Eu entendi isso a nível de alma, a nível de sentimento. E, de fato, o meu sentimento mudou. Mudou tanto que quando eu estou longe da minha mãe, fico algum tempo longe da minha mãe, eu sinto falta de ouvir a voz dela, eu sinto falta do cheiro dela. Eu sinto falta do olhar da minha mãe. Isso era algo que não acontecia quando eu estava perto dela e era algo que não acontecia mesmo estando distante. Eu não tinha essa falta. E isso mudou, né, a partir de então. Mas curar a relação com a minha mãe me trouxe muitos benefícios. O benefício que eu mais gosto é de sentir que não está faltando nada aqui dentro. Está completo. Não é tudo o que a gente pode ser na vida, não é tudo que nós merecemos, mas é tudo que foi possível para nós. Então, esse sentimento traz uma paz de você saber que está tudo bem e que de agora em diante, se sentindo completo, estamos completos, mas não estamos acabados, né? Estamos completos, mas não estamos perfeitos. Nós podemos buscar melhorar aquilo que já existe. Então, isso é muito bom, porque antes não existia. Outro benefício que eu gosto muito foi o benefício que eu tive nas relações com as pessoas. Lembra que eu falei que sempre tinha um padrão de pessoas que me fazia sentir inferior, que me fazia sentir hostilizada e que, de certa forma, era um movimento de muita disputa?
Esse tipo de pessoa, ele vai existir em qualquer lugar que nós formos, né? Sempre vai ter uma pessoa que é um pouco mais ácida, sempre vai ter uma que é mais carinhosa, talvez uma um pouco mais sensível, mais chorona, outras um pouco mais assertivas. Mas o fato é que, como no meu catálogo, que é a minha mãe, eu escolhi olhar para esse catálogo e só selecionar as coisas que eu recriminava, eu só via isso na minha vida. Então, essas pessoas, elas continuam indo e vindo, mas elas não fazem mais parte do meu campo de visão. Explorando um pouco essa visão de catálogo, qual é o catálogo que vem do pai? O catálogo que o pai, essa energia masculina, nos apresenta, é um catálogo de força, de poder, é um catálogo de metas, de objetivos, de persistência. E o catálogo que vem da mãe é essa energia de conexão, de nutrição, de desfrutar a vida, de se permitir. E quando a gente olha para esse catálogo e a gente seleciona as coisas boas, as coisas que a gente acha que são valiosas para nós, e a gente compreende as coisas, deixa quieto as coisas que nós particularmente talvez não gostamos, e entendemos que é apenas uma escolha diferente, nos habilita a desfrutar melhor a vida. Então, antes eu selecionava do catálogo só aquilo que eu não gostava, aquilo que eu não queria, que eu não queria ser na minha vida. E eu excluía tudo de bom que minha mãe tinha, como se ela não tivesse nada de bom. O que eu tinha na minha vida? Todas as escolhas que eu tinha selecionado desse catálogo. Eu tinha hostilidade, eu tinha disputa, eu tinha rivalidade. Por quê? Porque eu focalizava nas coisas que eu não gostava. Então, quando a gente olha para os nossos catálogos, né, catálogo pai e mãe, e a gente olha com amor, de entender que tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não vai saber fazer, tem coisas que você não vai curtir fazer, que não faz parte da sua personalidade individual, e só compreender isso e respeitar, e acolher as coisas boas que você valoriza, que está dentro do seu, né, das suas crenças e seus valores pessoais, você vai trazer para você dessa relação, tanto com a mãe quanto com o pai, as coisas boas. Isso ajuda a gente a entender que quando você cura a sua relação com a sua mãe, por exemplo, você não está dizendo que as coisas que ela fez, e muitas vezes que te causou dores, você não está dizendo que está certo. E que ela é uma pessoa totalmente inocente porque ela te causou um mal. Você está dizendo apenas que apesar de você ter passado por esse momento, por essa situação difícil, doída, existem muitas coisas na sua mãe que te habilita a curar até essas coisas doídas, essas coisas traumáticas que você enfrentou. Você está dizendo que apesar das escolhas suas serem diferentes da sua mãe, dentre essas escolhas você também vai ter escolhas que outros vão olhar e talvez não vão achar que são tão boas assim, ou que são as melhores para você. Então, é tudo isso que eu queria dizer para vocês até o momento. Os dois grandes benefícios que eu tive. Existem outros, mas hoje eu quero dizer desses dois grandes benefícios. O primeiro benefício que eu tive em curar minha relação com a minha mãe é o sentimento de que eu estou completa e que a partir de agora eu posso modificar algumas coisas. O segundo benefício que eu tive em curar a relação com a minha mãe foi que as relações minhas melhoraram muito. Consequentemente, meus resultados. Eu passei a observar e passei a trazer para a minha vida pessoas e comportamentos que eu realmente admiro. E comecei a entender que eu não preciso tentar curar outras pessoas ou ajustar o comportamento de outros. Que cada pessoa tem esse lindo poder, essa impressionante
liberdade de escolher quem quer ser na vida. E que apesar das pessoas escolherem coisas que eu talvez particularmente não goste, elas têm esse direito e eu posso respeitar esse direito. Legal isso, né? É isso aí que eu tinha para dizer para você hoje. Beijos.